gente, aqui é a Rafa Fustan, da Mina, comprava livros. E eu fui no cinema hoje à tarde, não acabei de chegar do cinema, como eu sempre falo. Mas eu fui no cinema hoje à tarde com a minha mãe assistir filmes Invisíveis. Eu não vi ter cabine de imprensa aqui no Rio, pelo menos, e era um filme que eu queria muito assistir. Eu tinha visto várias vezes o trailer, era aquele filme que você fica querendo assistir de qualquer jeito, porque fala sobre Segunda Guerra. Vocês sabem que eu amo esse tema, eu sempre quero saber mais, né? Acho que Segunda Guerra e o Holodomor são duas coisas que, chegando o livro, a editora lançando, tendo filme, eu sempre quero assistir, porque é uma coisa que me interessa muito. E acho que cada vez mais é bacana a gente ver filmes com essas temáticas, porque parece um passado muito longínquo, parece uma mentira, parece, nossa, isso nunca deve ter acontecido, só que isso infelizmente aconteceu. E o ser humano muitas vezes tem demonstrado um ódio, né, muito grande. Aí a gente tem visto até em época de eleição e tudo, as pessoas se odiando, né, por coisas que não deveriam ser assim, né? A gente deveria já estar bem mais evoluído na questão do diálogo e tudo, do entendimento, né, até mesmo para chegar nessas questões de política, enfim. Bom, o Filmes Invisíveis, ele é um filme diferente. Eu tinha lido uma crítica dele e falando muito mal. E aí, antes de eu ir no cinema, eu falei, cara, eu não vou me contaminar por esta crítica, porque eu acho que você tem uma visão do filme, às vezes até é bom você... Eu acho que tem duas coisas, né? Quando você vai fazer uma crítica, é bom você saber mais sobre o filme, às vezes não sempre, né? Eu li outras críticas por causa disso, mas eu às vezes fujo um pouco para não me contaminar com algumas coisas que outro crítico sentiu ao ver. E eu posso dizer que a única crítica que eu li foi até no Adoro Cinema. Eu não concordei com nada do que o crítico falou. Ele deu nota 2,5 pro filme. Pra mim, esse filme é excelente. Ele é filmado de um jeito diferente. Eu vou contar pra vocês agora o que é. A gente tem 4 personagens, que são 4 personagens reais, que existiram. E aí é isso que incomodou o crítico, e a mim não incomodou. Eu achei esse formato muito legal de ser filmado, porque é diferente e não me incomodou em nada. É que você vai vendo o filme, né, o que os atores lá estão fazendo, baseado naquela história, e quando vai, de repente, acontecer alguma coisa, entra a fala, o depoimento, como se fosse um documentário, daquele que viveu aquilo, né, nos dias atuais, ou as últimas filmagens, porque alguns já morreram já tem um tempinho. Tempinho que eu digo, acho que o último foi 2012, depois 2015, né? A gente tem 4 personagens, então. A gente tem a Honey Levy, que faz o papel da Alice Doyle. Ela é uma moça de 17 anos. E aí, gente, isso eu sempre acho, mas eu já tô até acostumada. O crítico que fez lá a crítica do Adoro Cinema, ele falou sobre a questão de colocar atores que não têm 17 anos para fazer papel de atores de personagens de 17 anos. Eu acho que isso é uma coisa que já acontece há tantos anos que eu já parei de me preocupar. Mas realmente, né, se você for pensar lá no início, eu via Barrados no Baile, os atores tinham 30 anos fazendo um papel de 17, é muito estranho. Nesse caso também, porque eles são todos adolescentes, eles têm 17 anos, eles são menores de idade, não tem 16, eu tenho 17. E eles são atores na faixa de 30, né, já estão 30 e pouco, quase 30. Então realmente eles não têm mais esse rosto juvenil. Isso faz uma diferença se a gente for parar para pensar, mas eu desliguei dessa parte, eu nem teria tocado nesse assunto se não fosse isso. E aí a gente tem a Honey, que é essa personagem de 17 anos, ela não tem mais os pais, tava naquela, foi 1936, acho que foi 32 que começa o filme, e eles estão fazendo aquela separação na Alemanha, né, então estão pegando judeus, estão botando, primeiro eles colocaram a estrela no peito, né, dos judeus, a estrela de Davi, começaram a tirar tudo deles, separaram as pessoas, então a gente vê a separação deles dos familiares, a gente vê não podendo sentar no ônibus, a gente vê toda aquela questão que a gente já conhece, né, mas que é apresentado no filme. A gente não vê dentro dos campos de concentração, porque nenhum deles foi para esse campo de concentração, para um campo de concentração, mas a gente vê o que eles passaram do lado de fora. E na verdade esses 4 personagens reais, eles fugiram o tempo todo, né? Então a Honey, ela é uma que vai primeiro para casa de uma amiga da mãe dela, que é cristã, e a recebe, e ela faz de tudo para não parecer uma judia, então ela pinta o cabelo de louro, e depois tem uma época da guerra que não tem mais tinta para pintar, ela fica desesperada, e ela vai vivendo de lugar em lugar, né? Eu não vou falar aqui para não estragar, apesar de ser vida real, né? De ser
verídico, mas quais outros lugares que ela vai arranjar para dormir. Mas cada dia era uma aventura diferente, ela não podia parar num lugar só e ela ia sobrevivendo até que a guerra acabasse. A gente tem depois o Sioma Schnauz, né? Acho que é assim que fala o personagem, que é o Max Maif, acho que é isso. Esse personagem é como se fosse mesmo dos principais, porque a gente pega ele desde que ele estava com os pais dele dentro de casa, que eles são separados, e ali também é muito brutal ver algumas questões que a gente aborda hoje, né, para mostrar como o ser humano é podre. A gente tinha um judeu, quer dizer, na verdade, a gente tinha os pais dele que eram judeus, ele judeu, e aí a gente tinha um judeu que fazia a triagem para ver quem é que ia ficar trabalhando ainda para os nazistas e quem ia para os campos de concentração ser separado. Os pais dele são separados dele, pedem para se despedir, o cara é extremamente grosseiro, extremamente, sabe? A gente vê várias coisas. Tem uma outra personagem também que é judia, mas ela que entrega as outras pessoas, ela avisa para os nazistas quem é judeu, quem não é judeu, porque eles queriam a Berlim limpa de judeus, né? Então, aparece isso também. O Sioma, ele trabalha numa fábrica de armas, então ele vai ser poupado de ser levado para os campos de concentração. Então, ele vai começar a trabalhar nisso, mas ele é muito bom, a especialidade dele depois é falsificação. Então, ele vai começar a falsificar documentos, passes, né, passaportes e tal, um monte de coisa que ele... Eram os passes, né, que tinha, que era o papier, que ele sempre fala nos filmes. Então, ele vai começar a falsificar isso, ele vai começar a ser pago, ganhar uma grana para falsificar isso. Então ele fica também cada dia dormindo num lugar. Tem dias que ele dorme em casas de pessoas nazistas. Todos eles se passam por alemães não nazistas, né? Eles são alemães, mas alemães judeus. Eles se passam por alemães não nazistas. Se passam por alemães que não sejam judeus, né? Então eles se passam por cristãos, enfim. E tem o Eugene Fred. Esse a história, eu não entendi muito no início isso, porque eles vão contando e a gente vai sabendo que é verdade, mas ele tem uma mãe, a mãe é judia que nem ele, até porque o verdadeiro é a mãe que é judia, e o pai dele parece ter falecido. Ele tem um padrasto que não é judeu, e aí poupam a mãe o tempo todo, mas ele é perseguido, e ele tem que ir embora, e ele fica nesse desespero de para onde que ele vai. Então cada hora tem os comunistas que abrigam ele, cada hora tem um lugar que ele vai morando, né? Ele tem um diário lá que tem a foto da namorada, né, da Elga, que ele ama e tal. Aí também vai mudando e também vai mostrando isso pra gente, os dias se passando, e como é que ele conseguia ali umas brechas para ir sobrevivendo, enganando os nazistas que ele não era um judeu. Ele inclusive usa numa das casas que ele fica, que são amigos do padrasto dele, ele tinha um monte de amigos, uniforme da juventude hitlerista. Então também isso é bem bacana de ver, assim, como que ele teve ideia e como que ele conseguiu trapacear, né, eles assim tanto tempo. A gente tem depois, por último, a Ruth Arndt, que é a atriz Ruby Offi. Ela é a que tem a família toda ali com ela, então ela tem pai, mãe, namorada, irmão, babá. E eles primeiro ficam num quarto escondido, e depois os nazistas invadiram as casas, mesmo dos alemães, e pediram para que pessoas que tinham 4, 5 quartos tinham que abrigar outras pessoas de lugares que estavam em escombros. Então aquela casa que era grande, que era onde eles moravam, estavam se escondendo, ela ia virar o quarto de outros alemães, então não podiam ficar ali, não judeus, né? E então a gente vê tudo isso, o desespero dela. Ela chega a trabalhar para um oficial nazista, com uma outra amiga dela, como empregada. Então a gente também vê essa questão. Bom, o filme por si, eu acho que é um filme extremamente emocionante, porque a gente vê, eu acho que o que é lindo nesse filme é exatamente isso. A gente vê que eles saíram, que eles sobreviveram, que eles passaram por tudo isso. E o diferencial desse filme, fora o formato que ele é filmado, né? Como é o nome dele? O Klaus Raffel. Ele quis, é cinema alemão, tá, gente? O formato que ele filmou, fora de ser diferente, tem uma mensagem muito legal, porque geralmente, o que a gente acontece? A gente ouve, a gente falando, os alemães eram todos nazistas, não sei o que lá. E na verdade as pessoas não eram nazistas, todas elas, não eram todas que concordavam com aquilo. Mas por medo, uma questão de sobrevivência, porque eles eram mortos, eles aceitavam aquele regime, aceitavam aquelas ordens por medo do que poderia, da represália
da SS, da Gestapo, de tudo. E tem um deles, né, eu acho que é a Ruth, né, no final, que fala que eles só se salvaram por causa dos outros alemães. Então, que não eram todos os alemães que eram a favor. Então isso é muito importante, isso é muito bacana de frisar, né? Tem uma cena no final que me emocionou muito, quando um russo que é judeu, ele chega e abraça os dois rapazes que estão fugindo. E ele fala, eu também sou judeu. E ele abraça. Então, e depois de tudo aquilo, né, que eles passaram, de todo aquele desespero de não ser levado. Então, é um filme muito bonito, é um filme que vale a pena ser assistido. A Nata Pellegrini é excelente. Eu não sei se ele vai passar em todas as cidades do Brasil, provavelmente não, porque filmes alemães e europeus não passam, infelizmente. Mas eu vou torcer para que, se você é do Rio de São Paulo, para você assistir, porque entra em cartaz dia 4 de outubro. Eu tô colocando esse vídeo exatamente no dia que eu fiz, então, ou meia-noite, enfim, vou colocar aí para vocês verem rapidinho. E também fica a minha dica aí para streaming, assim que entrar esse filme em streaming, para vocês assistirem, porque é um filme bem bacana e bem emocionante. É isso, minha dica de filme bom para vocês é essa. Beijo grande, eu vou ficando por aqui.